E a UPF está comemorando, junto com o Dia das Crianças, o feriado em homenagem ao Dia do Professor. A data, que é comemorada no dia 15 de outubro, foi antecipada para esta terça-feira. E para falar desse dia que reconhece esse importante profissional, a gente recebe aqui no estúdio, no canal de notícias, a vice-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários, professora Bernadette Maria Dalmolin. Professora, seja bem-vinda ao PFTV. Obrigada, um prazer. Professora, quero que a senhora comece falando do papel, esse papel fundamental do professor na formação do indivíduo. Olha, Jean, eu considero que um professor é um profissional, assim, que indispensável na vida de todos, né? Sem ele, nós não conseguimos chegar a profissão alguma. Ele é a pessoa que está nos acompanhando quase que junto com nossos pais desde os primeiros passos e contribuindo aí com a nossa formação. E acompanha por um longo período, durante toda a vida, né? Toda a vida, porque a gente vai fazendo formação posterior, formação continuada, né? E sempre tem um professor. Então, esse papel tem uma relevância enorme, sem dúvida, é um dos principais papéis exercidos no âmbito profissional. E nós precisamos gratificá-los, precisamos cuidar dos professores, né, para que sempre tenhamos mais e melhores professores. E professora, quando a senhora fala nisso de cuidar, e ter uma atenção especial, um exemplo a gente nota na própria Universidade de Passo Fundo. São 12 cursos de licenciatura, e esses 12 cursos oferecidos no vestibular de verão. De fato, se nós formos falar, nas licenciaturas, num cenário mais amplo, nós vamos perceber aí que as licenciaturas perderam força nas universidades, na própria sociedade ao longo do tempo. E aí tem uma série de questões que envolvem essa perda. E nós, na Universidade de Passo Fundo, ao contrário, temos tentado incentivar, temos fortalecido fomentos, políticas em prol das licenciaturas, porque nós temos o compromisso, a responsabilidade e o entendimento de que sem uma licenciatura forte, sem o investimento na formação de professores, na pós-graduação, na extensão, nós não teremos um desenvolvimento no âmbito educacional como nós merecemos, como nós precisamos. Então, há muito tempo e agora mais, nesses últimos vestibulares aí, a gente tem procurado incentivar ainda mais o envolvimento, a participação, a abertura e o acesso às pessoas para que elas possam vir fazer uma formação no âmbito das licenciaturas. Sim, a tão famosa e defendida formação continuada de professores, professora? Isso. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho da sua pasta, da pasta da Extensão e Assuntos Comunitários. De que forma, então, essa formação de professores, a sua vice-reitoria atende isso? A gente sabe que existe um trabalho muito grande com escolas, não de Passo Fundo, mas de toda a região. Isso, nós desenvolvemos um conjunto de projetos, especialmente em torno do Centro Regional de Educação, mas também de outros cursos, de outras áreas, na educação continuada, na formação continuada de professores, tanto no âmbito da gestão, da sala de aula, das disciplinas específicas de cada professor, inclusive com os alunos dessas escolas, para que todos juntos possam crescer e ter uma qualificação maior no ensino no âmbito da educação básica. Além disso, uma série de outras ações já são feitas junto à universidade, junto à vice-reitoria de graduação também, à vice-reitoria de pesquisa, para que nós fomentemos esse processo de educação continuada. Nós consideramos que o professor, em qualquer uma de suas áreas, em qualquer um dos âmbitos, ele lida com uma complexidade. Muitas vezes se transfere a ele muitas questões da vida, da família, da sociedade, e ele precisa, de certa forma, ancorar, essas situações que chegam a ele, dar alguma resposta, encaminhar, além obviamente, das questões mais específicas pelas quais ele foi formado e ele precisa desenvolver o seu trabalho. Então, é um profissional que precisa muito do cuidado, precisa dessa educação continuada, para que ele possa, de fato, exercer esse papel da melhor maneira, para que ele possa ser feliz na escola, para que ele possa ser essa referência, Porque o professor é sempre uma referência
na vida de um aluno. Nós certamente temos as nossas referências desde lá, os primórdios, né? Até hoje nós escutamos os nossos alunos dizendo: ai, mas que bom ter esse professor, eu quero ser igual a ele, quando eu crescer eu vou ser assim. Então isso é muito bom. O professor, ele se constitui como uma referência interna, uma referência para a profissão. E isso é fundamental, especialmente numa sociedade que, de certa forma, a gente vai percebendo que as pessoas vão perdendo essas referências mais fortes de identidade. Então, um professor, ele continua sendo na nossa vida uma pessoa central, uma pessoa fundamental, e nós precisamos olhar para o professor com muito carinho, com muito cuidado, com muita dedicação. E, professora, parece que está tendo uma mudança um pouco de pensamento. O vestibular passado já teve uma boa procura para os cursos de licenciatura. Esse ano a procura está boa também. Parece que existe uma mudança de pensamento aí, né? Olha, eu acredito que sim. A gente está percebendo, ainda que timidamente, mas a gente está percebendo que está crescendo. E eu acredito mesmo que nós vamos reverter isso, né? Houve a época em que ser um professor era ser alguém reconhecido socialmente, né, como alguém muito importante, não que não seja, mas do ponto de vista desse olhar social, havia o desejo Era um de mestre, ser professor. né, professora? Um mestre. Aos poucos a gente foi perdendo isso, e eu acredito que nós estamos fazendo um trabalho de resgate e a sociedade está respondendo, e certamente aí nós faremos um processo de recuperação dessa profissão que é tão brilhante, que é tão necessária. Até porque todos um dia vão ter filhos, né? Ou quase todos, e precisam de pessoas para ensinar essas crianças, né? Passar o conhecimento. Exatamente. Professor, eu queria que só deixasse uma mensagem rápida aí, porque hoje a gente está comemorando o dia 15 de outubro, no dia 13, né? Feriado aqui na UPF, e que a senhora deixasse uma mensagem para esse universo de cerca de 900 professores, né? Inclusive a senhora que é professora, né? Que compõem o mundo UPF. Queridos colegas, então, em nome da vice-reitoria, da reitoria da Universidade de Passo Fundo, eu quero primeiro cumprimentá-los por esse dia, pela pessoa que vocês são. Quero agradecê-los pelo trabalho que fazem frente a tantas questões aqui na nossa instituição. E vida longa a todos nós. Um feliz dia do professor. Ok, professora, muito obrigado, tá?